Você sabia que, há cerca de 200 milhões de anos, todos os continentes que conhecemos hoje eram apenas um único bloco de terra? Esse supercontinente recebeu o nome de Pangeia. Era uma imensa massa continental rodeada por um oceano global chamado Pantalassa. Mas imagine se, em vez de se fragmentar, a Pangeia tivesse continuado unida até os dias atuais. Como seria a vida em um mundo onde não existissem oceanos separando países, mas sim um gigantesco território conectado por terra? Essa pergunta abre um dos maiores exercícios de imaginação científica. Como seria a geografia, o clima, os animais, os povos e até a política em uma única terra continental? Neste vídeo, vamos explorar cenários curiosos e surpreendentes, misturando ciência, história e especulação. Prepare-se para descobrir como seria viajar pela Pangeia, como as culturas se formariam e até como seria o futuro de uma humanidade vivendo em um planeta sem continentes separados. Se a Pangeia ainda existisse, o mapa mundial seria completamente diferente. O Brasil estaria colado à África Ocidental. Portugal e Marrocos seriam praticamente vizinhos de quintal. A América do Norte se uniria ao norte da África e à Europa, enquanto a Ásia se conectaria diretamente à Groenlândia. Seria possível atravessar a pé de São Paulo até Pequim sem precisar de navios ou aviões. Mas essa proximidade não significaria facilidade. O interior do supercontinente seria um gigantesco deserto. Sem influência dos oceanos próximos, regiões centrais ficariam extremamente secas, áridas e inabitáveis. As populações tenderiam a se concentrar nas bordas da Pangeia, próximas aos mares, onde o clima seria mais equilibrado. Isso criaria grandes cidades costeiras superpovoadas, com bilhões de pessoas vivendo ao redor de uma única massa continental. O centro da Pangeia, por outro lado, seria quase vazio, um deserto colossal maior do que toda a atual África. O clima em um supercontinente como a Pangeia seria extremo. Nas regiões centrais, as temperaturas poderiam ultrapassar facilmente os 50 graus, com chuvas quase inexistentes. A vida humana nessas áreas seria praticamente impossível. Já nas bordas costeiras, a umidade dos oceanos criaria ambientes férteis e habitáveis, mas também expostos a desastres naturais. Tempestades colossais, furacões e enchentes seriam frequentes, pois os oceanos atuariam como gigantescas fontes de energia climática. Outro detalhe importante: o contraste de temperaturas geraria ventos de proporções inéditas, verdadeiras muralhas de ar que atravessariam o continente. A agricultura seria viável apenas nas faixas mais úmidas, enquanto a pecuária teria que se adaptar ao ambiente hostil. Ou seja, apesar de termos um único continente, não significaria facilidade de sobrevivência. Viver na Pangeia exigiria adaptações drásticas às condições ambientais. Em um supercontinente conectado, a biodiversidade seria completamente diferente da que conhecemos hoje. Sem barreiras oceânicas, animais migrariam livremente de uma região a outra. Predadores e presas se espalhariam sem limites naturais, criando ecossistemas gigantescos. Isso teria dois efeitos. De um lado, uma diversidade impressionante de espécies convivendo no mesmo espaço, de outro, um risco muito maior de extinções em massa, já que doenças e predadores poderiam se espalhar rapidamente por todo o continente. Imagine bandos de elefantes atravessando da África até a Ásia sem barreiras, ou felinos gigantes se expandindo da América para a Europa em poucas gerações. A pesca, por outro lado, seria limitada às bordas do continente, tornando os mares ainda mais disputados. A vida animal em terra seria abundante e espalhada, mas também sujeita a pressões ambientais intensas. Em uma terra formada apenas pela Pangeia, as relações humanas também seriam muito diferentes. A ausência de oceanos como barreiras naturais significaria que povos e impérios se encontrariam com muito mais frequência, resultando em choques culturais constantes. O comércio seria inteiramente terrestre, estradas e ferrovias interligando bilhões de pessoas ao longo do supercontinente. Mas isso também significaria guerras mais frequentes, fronteiras longas e sem limites naturais aumentariam as disputas por território e recursos. É possível imaginar um governo central mundial?
Ou dezenas de mega-impérios controlando blocos de regiões imensas? O fato é que viver em uma Pangeia moderna provavelmente significaria muito menos isolamento cultural e muito mais fusão entre povos, línguas e tradições. A humanidade poderia ter desenvolvido uma língua universal, ou, ao contrário, centenas de dialetos em conflito constante. A Pangeia já foi real, mas deixou de existir há cerca de 200 milhões de anos, quando as placas tectônicas começaram a se mover e separar os continentes. No entanto, os cientistas afirmam que, no futuro, uma nova Pangeia pode se formar. É o chamado supercontinente do futuro, previsto para surgir em cerca de 200 milhões de anos. Isso nos leva a refletir: se a humanidade ainda existir até lá, como será viver em um planeta novamente unido? Teremos aprendido a cooperar em escala global ou repetiremos os mesmos conflitos em um território ainda maior? A imagem final é poderosa. Uma única massa continental, rodeada por oceanos infinitos, abrigando toda a humanidade. Seria esse o ápice da união mundial ou o palco de disputas ainda mais intensas? O mistério permanece, e é isso que torna a Pangeia não apenas uma memória do passado, mas também uma possibilidade para o futuro. Se você gostou de explorar este lugar conosco, não se esqueça de se inscrever no canal Mundo Pouco Explorado para mais aventuras. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e comente o que você achou. Até a próxima exploração!